presente o Criador. Sintam no perfume de um amor. Eleve o pensamento a Jesus e deixe-se guiar por sua luz. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, tenha ouvidos, mas escute a razão. A fé pensada estimula a boa ação. Tenha no olhar serenidade. La ya, la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Tenha no cantar uma oração. Deguste a água viva da verdade. Use suas mãos em caridade. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, use os sentidos com harmonia e perfeição. O corpo expressa fielmente a emoção. Tenha no agir toda a humildade. E assim você vai ser feliz. E assim você vai ser feliz. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, Boa noite, família Viana. Quisemos hoje recebê-los musicalmente, com música, como se vocês aqui estivessem entrando, já prevendo, né? Eva já colocou aqui nos comentários que provavelmente sexta-feira que vem estaremos juntos presencialmente novamente, graças a Deus. E hoje com a nossa queridíssima Elizabeth, mais uma vez. Que alegria poder recebê-la. E hoje ela fala de um tema muito importante, né? E o que seria do mundo sem nós, né, Elizabeth? As mulheres do Evangelho, né? Olha aí, o que seria do mundo sem nós, né? Tô me achando muito hoje. Mas é isso, vamos fazer. Quer fazer nossa prece, Elizabeth? Por favor, e a gente canta uma música para prece, depois que a Elizabeth fizer a prece de abertura. Vamos lá. Vamos, neste clima de harmonia, onde a música eleva nossos espíritos a pairagens etéreas, divinais. Que nesse instante possamos todos nós elevarmos os nossos pensamentos a Jesus,
o divino pegureiro, rogando a Ele as suas bênçãos, a sua paz. E nos recordamos das suas palavras, quando dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nesse instante, Senhor, nesta casa de paz e de oração te buscamos, para acolher-te no imo das nossas almas e assim aquietar as nossas angústias, as nossas dores e, sobretudo, encontrar o refrigério da tua paz. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, onde estivermos, em cada recanto, em cada lugar, em cada cidade, em cada país. E principalmente, Senhor, nesse instante, onde a guerra campeia e faz morada. Toca os corações endurecidos, Senhor. Penetra esses espíritos com a tua luz, para que eles sintam a tua presença e modifiquem as suas ações. Aqui nos encontramos, Senhor, e sentimos a tua presença. Envolve-nos, Senhor, no teu amor imenso e permite-nos, na tua paz, com a presença dos benfeitores espirituais desta casa, darmos continuidade. Em teu nome, Jesus, e sobretudo em nome de Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Ó Jesus, que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Ó Jesus, que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Paz, amor, coragem, fé, paciência, calma e compreensão. Guia-nos com sua luz, que nos leva ao caminho da evolução. Essa paz imensa, de infinito bem, vosso amor que cerca, nos leva além. Quanta luz preenche nossos corações, grande sintonia de vibrações. Derramai sobre nós tuas bênçãos, ó Senhor, que nos fortalece com o teu amor. Ajudai-nos sempre a nos doar cada dia mais e mais ao nosso irmão.
nosso Pai bondoso, de eterno amor. Hoje temos muito a agradecer pelo dia que o sol brilhou, pelas noites que o meu corpo descansou, pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Oh, 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 oh. Agradecemos essa paz no coração. Então, quero saudar a todos com a saudação que Jesus, o divino amigo, o meigo Rabi da Galileia, se dirigia a todos quando adentrava qualquer lar, qualquer casa. Ele dizia que a paz esteja nesta casa. E com esta saudação eu quero enviar vibrações de paz para todos aqueles que nos escutam, que nos ouvem através das mídias sociais, do YouTube, do Instagram, e que possamos juntos, neste momento, fazermos algumas reflexões sobre as mulheres do Evangelho. Neste mês de março, onde, como sempre, há referência à mulher, não poderíamos deixar de recordar a mulher, o papel, a sua importância, e principalmente as mulheres do Evangelho. Naturalmente, não poderemos falar de todas, né, porque a lista é grande, não obstante sabermos que numa época em que a mulher não era quase nada, uma mulher não tinha alma, uma mulher não tinha o respeito, a consideração que hoje ela tem, mas há citações do Evangelho porque alguém, o mestre querido, foi ele que deu esta respeitabilidade, esta dignidade à mulher na sua época. Então poderíamos dizer que, dentre as citações do Evangelho, a sogra de Pedro, nós temos a viúva de Naim, a mulher morroíça, a mulher samaritana. Nós temos também a mulher cananeia, a viúva pobre, né, que deu a única moeda que ela tinha, está lá citada no Evangelho. Temos também Maria de Magdala, Maria Madalena. Temos ainda Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e tantas outras, né? Mas nós gostaríamos de nos reportar a uma mulher em especial, visto que, através da bênção da reencarnação, ela, conhecida na atualidade como Joana Angélica de Jesus, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que viveu em Salvador, na Bahia, e que deixou o seu legado de luz no convento da Lapa, quando foi mártir da independência do Brasil. Ela que defendeu com a própria vida, estoicamente, para salvar outras vidas, as monjas, as freiras que estavam sob o seu comando, sob a sua ordem no convento da Lapa, ela deixou este marco de luz, defendendo outras vidas.
Então, faz 200 anos, né, exatamente, do desencarne de Joana Angélica de Jesus. Em homenagem a esta grandiosa mulher, mártir da independência, nós gostaríamos de nos reportar a uma vida anterior, onde lá atrás ela teve a oportunidade de conhecer a Jesus, na personalidade de Joana de Cusa. Nós conhecemos naturalmente a história de Joana de Cusa, mas nós vamos aqui aproveitar este momento para reflexionar a importância desse momento na vida de Joana, quando ela teve a oportunidade de conhecer Jesus. E, naturalmente, nós vamos nos perguntar, enquanto nós outras mulheres reencarnadas, que conhecemos a Jesus, o que Jesus marcou na nossa vida? Quando Jesus adentrou a nossa vida e o que modificou-se até então? Mas, naturalmente, nós gostaríamos também de nos reportar alguns itens do Livro dos Espíritos, as questões 817 a 822, onde se reporta a lei da igualdade. Há uma pergunta que Kardec fez aos espíritos luminares da seguinte forma: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Veja que naquela época ele já se preocupava em saber e entender por que havia essa discrepância, essa diferença entre homem e mulher, por que o homem estava sempre à frente, por que o homem era sempre destaque e a mulher não tinha os direitos, seus direitos respeitados. E, naturalmente, a gente escuta que nessa pergunta, os amigos espirituais, ao invés de dar uma resposta, eles dizem assim, com outra resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, se Deus deu de forma igualitária ao homem e à mulher a faculdade de progredir através da inteligência, através da vivência no bem, então por que haveria essa diferença? Mas aí, Kardec, não satisfeito, ele buscou ainda perguntar: com que finalidade a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Aparentemente, né, naturalmente, essa fragilidade, né, a gente vai entender quando o Espírito responde a Kardec desta forma: para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas da vida cheia de amarguras. Ou seja, estamos com este entendimento de que essa junção de forças, cada um agindo dentro da sua função, dentro da sua condição, o homem com a sua força, com a sua coragem, a mulher com a sua ternura, com a sua dedicação, com o seu sentimento, juntos podemos caminhar e evoluir diante das provas da vida. Mais adiante, Kardec ainda faz uma pergunta. É bom a gente depois verificar isso quando estivermos em casa, para entender mais esse contexto. Ele ainda pergunta: se os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana? Se diante da lei divina os homens são iguais, os homens, humanidade, homens e mulheres, se entenda nesse contexto. Então, naturalmente, diante da lei humana, por que há essa diferença? E a gente não vai discorrer ao longo dos séculos o que aconteceu na senda da mulher, mas vamos nos focar em uma vida que é um exemplo para nós, a fim de que nós possamos perceber a importância do papel da mulher, quer seja na família, quer seja na sociedade.
E aí, nessa questão, quando ele pergunta se os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, não deveriam ser igualmente perante a lei dos homens, ou a lei humana, aí a pergunta tem essa resposta. Os espíritos benfeitores nos falam assim: este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quererias que os outros te façam. Isso está lá no Evangelho. Não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse a nós outros. Então, é importante a gente perceber isso, porque a legislação, para ser perfeitamente justa, como na pergunta seguinte, 822, que diz assim: de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Ainda é Kardec que aprofunda a questão. E os benfeitores espirituais nos dizem, como resposta: de direitos, sim, de funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar ao outro a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um e não concedido ao outro é injustiça. A emancipação da mulher segue o processo de civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Isso é interessante a gente perceber que, à época, havia essa contextualização de que a mulher deveria voltar-se apenas para o lar, para a família. Hoje, no mundo moderno, a mulher ela tem uma gama de atividades, não somente no lar. Eu diria que ela trabalha dobrado, não é? Trabalha fora, é natural, tem os seus sonhos, tem as suas conquistas, tem o seu lar, tem a sua família, e ao retornar para a sua casa, para a sua família, o trabalho se desdobra mais ainda. Ela, digamos assim, ela é múltipla. Ela tem esse, digamos assim, este dom de poder se multiplicar nas tarefas e dar conta delas. Você imagina uma mãe de família cuidar da criança, trabalhar, cuidar da família, né, fazer a alimentação, esses cuidados necessários, cuidar do marido, da estrutura, da segurança da família. É claro que o homem mantém tudo isso, mas o papel da mulher é fundamental nesse contexto. Mas aí a gente vai mergulhar no tempo. Voltar, digamos assim, pegar uma nave e retornar no tempo à época de Jesus. Para vislumbrar a família de Joana de Cusa. Naturalmente, a época que nós vamos nos reportar, a mulher em Roma, a partir do momento que nascia, ela era cuidada pelos pais, até a criança, até determinada idade. A partir dos 12 anos, ela já estava preparada para casar. Observem, muito jovem, né? Já estava preparada para casar. Os homens, a partir dos 14 anos. Então, ela saía da tutela dos pais para a tutela do marido. E se, por um acaso, ela ficasse viúva, passava a ser da tutela dos parentes masculinos, que sejam os cunhados, os filhos. Ou seja, ela jamais tinha a sua independência. Então, Joana de Cusa nasceu nessa época, e ela era uma cidadã romana, uma patrícia romana, né? Com toda a sua vivência da época, da tradição romana. Ela casou-se exatamente com Cusa, um intendente de Roma, né, que servia a Herodes Antipas. Mas ele era um homem, digamos assim, rude, um homem que tinha
visões gananciosas de poder, de vaidade, um homem venal, um homem que, não obstante ter a sua família, ter a sua esposa, ele tinha uma vida de devassidão. E isso incomodava profundamente Joana, porque ela era uma mulher doce, uma mulher meiga, uma mulher que amava o seu esposo, mas não suportava estas atitudes deste homem que era seu esposo. E havia sempre constantes brigas entre eles. E num determinado momento em que ela se aborrecera muito com o seu esposo, discutiram, uma de suas servas, que ele era muito achegada, percebendo a sua tristeza, as suas lágrimas, ao prepará-la para o seu repouso, penteando-lhe os cabelos, se aproximou dela e tranquilamente lhe falou, dizendo que tinha percebido como ela estava triste por conta de tudo o que acontecera. Que entendia a tristeza do seu coração e começa a lhe falar de alguém que poderia aquietar suas angústias, suas dores. E ela fica sem entender por que a sua escrava estava falando aquilo. E aquela serva, vendo que aquele coração angustiado estava precisando ouvir, que ela tinha uma boa nova, que era exatamente a presença de Jesus, o profeta que estava naquela época, naquele momento, exatamente realizando o seu messianato. Jesus já estava pregando juntamente com os seus apóstolos, e aquela serva tiveram a oportunidade de ouvir Jesus. E diz para Joana: Senhora, este profeta que vem nos falar do reino de Deus, nos convida exatamente a entender o que Deus espera de cada um de nós. Nos fala de amor, nos fala da sua bondade infinita, nos fala de um reino de bem-aventuranças, onde a liberdade e o amor fazem parte. Ao ouvir isso, Joana ficou sem entender um pouco tudo aquilo que significava, porque ela, como romana, tinha outros deuses, mas ficou na sua mente as palavras liberdade e amor, coisa que ela sentia que faltava em sua vida. O tempo passa, as rusgas matrimoniais aumentam, e um dia ela, cansada, muito sensível a tudo aquilo, ela se deixa levar pela sua serva para ouvir às margens do Mar da Galileia, às margens do Lago de Genezaré, Jesus, o profeta. E lá ela vê aquela multidão de pessoas humildes, simples, muitos doentes, muitos necessitados. E ela, coberta por ser uma patrícia romana, não queria de que alguém percebesse que ela estava ali naquele meio e colocou um manto escuro e pesado cobrindo o seu rosto. Mas, ao chegar naquele lugar, ela percebeu que aquele homem que se destacava no alto do monte, com as suas vestes tão brancas, que pareciam ser iluminadas, percebia o seu olhar cristalino, os cabelos soltos ao vento do tom dourado, que o sol refletia, iluminando todo o seu conjunto. E ela estacou, paralisada, com aquele momento tão significativo na sua vida. Eu queria trazer para nós esta reflexão, perguntando: e se nós estivéssemos diante de Jesus agora? E a pergunta é: será que Ele está distante de nós? Não. Ele está aqui, entre nós.
Porque ele disse que quando uma ou duas ou três ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria entre nós. Mas eu queria deixar assim na nossa mente, se nós estivéssemos à semelhança de Joana vivendo esse momento, como nós nos sentiríamos? Como ela se sentiu impactada. Uma emoção tomou conta do seu coração e ela não sabia explicar o que significava aquilo. Nunca ela sentira esta emoção tão profunda na sua alma. E Jesus falava, mas falava em aramaico, um idioma que ela não conhecia. Mas a sua serva se aproximava ao seu ouvido, ela que entendia o que Jesus estava falando, decodificava, traduzia as palavras para que ela pudesse entender. Mas independente das palavras, ela sentia a vibração amorosa de Jesus, que se externava em ondas de luz envolvendo a todos. Aquele momento marcou a sua existência para sempre. E mais adiante, no século XX, ela, através de Edivaldo Pereira Franco, ela nos diz: aqueles que conheceram a Jesus jamais voltarão a ser os mesmos. Por isso eu pergunto novamente, e nós outros, conhecemos a Jesus? Quando conhecemos a Jesus? Quando no momento de sofrimento e de dor, de angústia, quando no momento das obsessões que graçam a nossa vida, buscamos encontrar as respostas na presença amorosa de Jesus, que vem através da doutrina espírita, o cristianismo, redivivo. Certamente Jesus, em algum momento da nossa vida, chegou para fazer luz nesta existência atual de cada um de nós. Mas voltando a Joana, nós iremos perceber que este momento significativo para o seu espírito está muito bem retratado no livro de Humberto de Campos, A Boa Nova. Salvo engano, no capítulo 15, onde ele se reporta exatamente a este momento em que Joana, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas suas pregações do Lago de Genezaré, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Veja a descrição que faz Humberto de Campos. Uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum, pois se tratava de Joana, a consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Como ele era um alto funcionário de Herodes, também se reporta um momento, Emmanuel no livro Há 2000 anos, que Joana teve um momento na sua existência onde se encontrou com Lívia e Cláudia, a esposa de Pilatos, quando, depois de uma longa convivência seguindo Jesus, ela soube que Jesus tinha sido preso. E ela foi, juntamente com Lívia, a esposa de Emmanuel, ao encontro de Cláudia, a esposa de Pilatos, que tivera num dia anterior um sonho revelador, e falou para seu esposo, ela que era uma alma nobre, ao lado daquele homem que iria julgar Jesus, avisou para ele que ele tivesse cuidado com o que iria fazer, as suas decisões, porque aquele homem não era o que ele estava pensando. Ela foi alertar o esposo nas suas decisões que ele iria tomar, mas ele não levou em consideração as palavras da sua esposa e, como todos nós conhecemos, lavou as mãos e decidiu por Barrabás, porque havia outros interesses por trás de tudo aquilo. E aí, o nosso querido Humberto de Campos, ele se reporta ao seguinte, com relação ao esposo de Joana, que o seu esposo, como sendo um alto funcionário de Herodes,
não compartilhava com ela os anseios de espiritualidade, não tolerando a doutrina daquele mestre que Joana seguia. Joana, naturalmente, ela, por ser uma alma, um caráter nobre, ela disse para o esposo que estava indo ouvir este profeta juntamente com a sua serva. E ele, sentiu ciúmes, porque aquele homem estranho estava, digamos assim, sendo envolvido pelo afeto da sua esposa, mas não impediu dela ir, porque ela convidou naturalmente para que ele fosse com ela, ouvir as palavras do mestre querido, que tocara profundamente a sua alma. E ele relegou, fez chacota, Imagine se ele tinha outros interesses, por que ele iria ouvir às margens de um lago, juntamente com a ralé, se misturar com aquele povo para ouvir um profeta, como tantos outros que existiam por aí, charlatões, como ele considerava. Perderam a oportunidade, Porque ele foi convidado, mas ele não ouviu o convite. Percebemos mais ainda adiante que ela começou a segui-lo à distância, servindo dentro do próprio lar, a partir do momento em que ela entendeu a mensagem de Jesus. Observe, Jesus adentrou seu coração e com isso modificou as suas atitudes para com aqueles que estavam na sua convivência familiar. As suas escravas já não eram mais escravas, e sim servas, alguém que servia. Estavam convivendo ali e ela começou a aprender que Jesus estava lhe mostrando o roteiro de conduta, queria facultar viver com resignação o resto da sua vida. Mais tarde ela se tornou mãe, como nós sabemos, teve 2 filhos, mas teve um momento marcante ainda na sua vida, quando ela, ralada muitas vezes pelo desgosto daquela convivência com o esposo venal, ela ainda busca a Jesus. Vai ao encontro na casa de Simão Pedro, assim relata Humberto de Campos. E ao chegar naquele momento onde Jesus estava, na casa de Simão Pedro, como ele sempre pernoitava, ao se aproximar, abrindo a porta, Jesus volta-se para aquele lugar, percebe ela chegando, ela adentra e diz: Rabi. Tremendo, a emoção tomava conta de seu coração, e Jesus, olhando-a nos olhos, diz: Joana, mestre, tu me conheces? Sim, Joana, eu te conheço. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Já te vi inúmeras vezes entre aquela multidão, e eu sei quem tu és. Aquele encontro, aquele momento, aquelas palavras. E ela se coloca aos pés de Jesus, dizendo que gostaria de entregar a sua vida, de deixar tudo para trás. Deixar a família, deixar o lar, o esposo e segui-lo. E Jesus diz para ela: Joana, tu me amas? Sim, mestre. Eu te amo. Por ti eu daria a minha vida. Então, volta para o teu lar e ama o teu esposo. Quantas vezes nos momentos das nossas dificuldades, trazendo um pouco para nós a nossa realidade atual, quantas vezes os casamentos desfeitos por falta de um momento de entendimento. Os casamentos se desfazem como se troca de roupa. Dentro desse período da pandemia, houve um recrudescimento maior. Por quê? Porque não havia mais a convivência, a tolerância, a compreensão, o entendimento que os anos desgastaram, exatamente pela falta desta ternura tão necessária na convivência
quer seja familiar, quer seja qualquer ambiente, o respeito, a ternura, a amabilidade. E naquele momento, Jesus, que conhecia o porquê Joana estava passando por tudo aquilo, ela estava resgatando débitos do passado, conforme é colocado no livro Joana e Jesus. E era importante que ela mudasse o olhar, visse o esposo numa outra condição, de alguém que era doente, de alguém que precisava de ser cuidado e, sobretudo, ser amado. Volta, Joana, para o teu lar. Um dia que não está longe e não está muito perto, eu pedirei a tua vida. E ela volta. Entendendo o que Jesus lhe falara ao coração, ela precisava transmudar aquele sentimento em amor. E a partir daquele momento ela começa a mudar na sua convivência familiar, de tal forma que chega até o momento em que o seu esposo, pelas intrigas políticas e palacianas, perde seu cargo, perde tudo, porque era um dissipador, perde todos os seus bens e fica na miséria e ele morre. E ela, Patrícia Romana, que tinha tudo, riqueza, bem, condição social, agora se encontrava na miséria e tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar para manter seus filhos, para cuidar dos 2 filhos que ficaram sob a sua guarda. E passou a ser o quê? A partir daquele momento, ela tinha que sobreviver. Passou a trabalhar nas casas das amigas, que eram Patrícia, semelhante a ela, mas agora numa condição subalterna. Mas ela não desanimou. Havia no seu ímã, na sua alma, a alegria. A alegria por saber que Jesus confiou nela, dizendo, vai, Joana, e ama. Porque o amor se desdobra em diversas situações. Não apenas no amor carnal, no amor pessoal, no amor familiar, mas no amor também pelo trabalho, no amor também para com os outros. E ela passou. Aonde ela estava no seu trabalho, na sua convivência com aquelas outras servas, ela começou a falar de Jesus. Falar da mensagem renovadora de Jesus. Falar do amor de Jesus. Falar do reino de Deus que Jesus tanto falava para aquelas almas sofridas e necessitadas que estavam caminhando junto com ela. Passou a seguir em caravana junto com outros, a assistir nas catatumbas. Os relatos dos apóstolos, os relatos daqueles que seguiam a Jesus após o seu desencarne, após a morte. E ela teve a oportunidade de conviver com João, com Pedro, com Paulo, ouvir as suas pregações nas catatumbas. E num desses momentos ela foi aprisionada juntamente com todos aqueles por Herodes para servir num determinado momento de distração. Aqueles cristãos primeiros seriam exatamente servir como um espetáculo para assolar os instintos mais inferiores daquela plebe e também daquele povo que se dizia nobres. Percebam que era um momento do sacrifício. Os espíritos amigos nos falam que dentre a vivência da Joana, entre a nobreza de caráter, há também a renúncia que ela abraçou na sua vida. E nesse momento em que ela foi conduzida àquele espaço juntamente com outros cristãos, prisioneiros, crianças, velhos, idosos, para serem exibidos mais tarde no sacrifício, para o circo romano,
Imagine a dor daquela mãe, daquela mulher que agora tinha apenas seus filhos e queriam, naquele momento, serem sacrificados. E Humberto de Campos relata com muita propriedade esse momento tão delicado na sua vida, mas um momento de testemunho da sua fé, do seu amor a Jesus, da sua confiança no Pai maior. Quando ela é amarrada ao tronco e onde seu corpo, juntamente com seu filho, é embebido em resinas para que o fogo pudesse, em labaredas, destruir, matar de forma tão cruel aqueles cristãos. A gente escuta esse diálogo em Joana e o filho, que desesperado, diz para ela: mãe, mãe, vão nos matar, abjura esse Jesus. Eu não gosto desse Jesus, eu não acredito nesse Jesus. Abjura, eu que sou teu filho, por mim, por amor a mim. Eu imagino a dor desta mulher, não é? Vendo seu filho ali desesperado, sendo envolvido para ser queimado na fogueira, pedindo para que ela abjurasse de Jesus, para que ela renegasse a Jesus. E aí, naquele breve instante, ela se recorda das palavras de Jesus. Um dia que não está longe nem está perto, eu pedirei a tua vida. Mas ser fiel, Joana, ser fiel até o fim. Fiel a Deus. Aquilo ali passou num momento muito rápido na sua memória. E ela diz para o filho ali naquele momento, enquanto a soldadesca gargalhava, debochava: filho, cala-te. Jesus era inocente e morreu por nós. E ele nos ensinou que devemos nos entregar nas mãos de Deus. E naquele instante, começava o espetáculo naquele circo romano, e a soldadesca começava com as suas tochas a se aproximarem daqueles postes humanos que iriam, digamos, ser tocados fogos, queimados vivos. Se aproxima de Joana e do filho, e o fogo começa a sufocar, a invadir a todos, e asfixiar, e matar não apenas queimados, mas também com a fumaça, com todo aquele ar que envolvia a todos, asfixiando muitos e morrendo. E naquele instante ainda, Joana tem energia, porque um dos soldados se reporta a Joana desta forma: e o teu mestre, que foi que ele te ensinou? Ele só te ensinou a morrer? E ela ainda encontra energia para responder e dizer assim: não. Jesus não apenas me ensinou a morrer, mas me ensinou a te amar e a te perdoar. E ali naquele momento, ela tem um desmaio e já não sente mais que está naquele ambiente. O circo romano se torna aquela algazarra, e aí a gente pode perceber a coragem de Joana, a renúncia de Joana, o amor de Joana, a sua dedicação, a sua nobreza de caráter. E aí, passado aqueles breves instantes onde ela, naquele desmaio, ela já não sente mais, perde a noção do tempo e, passado alguns instantes, ela percebe que uma mão muito suave toca ali o ombro. E ela, na sua dificuldade ainda, daquele momento, ela olha, observa e vê Jesus, o divino amigo. E diz para ela: Joana, vem comigo. Já transpusestes o portal para a vida maior. Vem comigo.
e ela segue com Jesus rumo ao infinito. Lá atrás, mais de 2000 anos, Jesus chamou Joana para segui-lo. Não para segui-lo deixando para trás a sua família, a sua vida, a sua existência, mas que ela levasse para dentro do seu lar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos daquele mestre querido, transmudando a sua vida, tocando os corações. E relata ainda Humberto de Campos que diz que a partir daquele momento ela começa a ser a educadora de almas, porque ela levava os seus conhecimentos do que ela tinha aprendido na convivência com Jesus, com seus discípulos, tocando outros corações. O seu legado segue mais adiante, onde ela reencarna, como nós temos conhecimento, através de Divaldo Pereira Franco. Não apenas como Joana de Cusa, mas como Joana Angélica de Jesus, como Clara de Assis, como a Juana Inês de la Cruz, no México, não é? E a última reencarnação, onde ela doa mais uma vez a sua vida em sacrifício por amor a Jesus, num momento tão significativo para a nossa pátria, em 1822. Então, esta vida admirável nos convida e nos honra como mulher pela dedicação, pelo seu amor, e nos convida a trazer para nós nesta noite uma reflexão profunda. Diante de tudo que nós estamos passando, diante da iminência de uma guerra, como nós poderíamos pensar que em pleno século XXI novamente iríamos nos deparar com a guerra? Por que a guerra? Porque novamente estaríamos expostos a este terror, a esta hidra monstruosa que está se espalhando novamente pelo mundo, destruindo vidas inocentes, em nome de quê? Em nome da ganância, do poder, da vaidade. Já não basta de sofrimento, o sofrimento que nós passamos com o Covid-19, que se espalhou por todo o mundo, fazendo com que as pessoas percebessem que nós somos frágeis. A nossa vida é importante para Deus, mas que nós precisamos utilizar esta vida transmudando este sentimento, esta sombra que ainda carregamos dentro de nós, que é a vaidade, que é o orgulho, que é o poder, que é o ego. Será que não aprendemos nada com isso? E qual o papel da mulher nesse contexto da atualidade? É exatamente trazer esta ternura, este sentimento, porque a mulher traz consigo, porque é uma co-criadora da vida. E Deus permitiu isto para que ela pudesse, através do amor, acolher e abraçar aqueles que voltam, muitas vezes, através da reencarnação para o seu lar, para o aprendizado do amor, para o sentimento. Então, quando nós aqui nos encontramos neste recanto de paz, estamos em paz, estamos com Jesus aqui presente. E é o momento de nós outros unir as nossas energias, unir as nossas forças. E aí nós nos recordamos de Emmanuel, quando ele dizia que muitas vezes nós gastamos energias nas coisas negativas e infelizes.
por que não utilizarmos essas energias no sentimento de amor, de paz, de alegria, de harmonia, de entendimento? Então, cabe agora, neste momento, unirmos-nos, homens, mulheres, nações, religiosos ou não religiosos, não importa. Somos filhos de Deus. E há um clamor maior da espiritualidade ao perceber que os humanos continuam ainda se degladiando por querelas, por discussões estéreis, por poder, por vaidade. E o que podemos fazer? Podemos fazer muito. Nos recordamos de Gandhi quando ele diz que um simples ato de amor é capaz de transformar o ódio de multidões. Nos recordamos de Francisco de Assis, o mentor espiritual desta casa, né? Um dos mentores, né? Que faz parte do trabalho, onde nos convida seu poema admirável sobre a paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. É preciso que a gente agora se desarme, começando dentro do nosso lar. Porque as pequenas querelas, elas se somam a outras ondas negativas e infelizes neste somatório de ódio que vai alimentar os espíritos infelizes que estão exatamente trabalhando para a ruína. Precisamos reverter esse quadro. Nós podemos fazer isso. Nós podemos seguir em paz. Nós podemos trabalhar a paz. Onde estivermos, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, não apenas na casa e na instituição espírita, mas onde estivermos, sejamos um instrumento de paz. Este é um momento de decisão. Estes são momentos em que devemos nos colocar a serviço do infinito bem. E assim, eu quero encerrar as minhas palavras, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, com este grupo maravilhoso que nos acolhe, com esta casa, que nos dá a oportunidade de reflexões profundas, como este momento de refletir sobre a vida de Joana, e que ela sirva para nós outros como um exemplo de amor, de persistência, de coragem e, sobretudo, de fidelidade a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia desses homens que ainda não se aperceberam da sua fragilidade, que ainda não se aperceberam dessa onda infeliz que está destruindo vidas inocentes, mas que nós podemos darmos as mãos, nos ajudarmos mutuamente e vibrarmos diariamente, onde estivermos, sermos instrumento de paz e de amor. Assim Jesus conta conosco. Que Deus nos abençoe. Um abraço carinhoso para todos que fazem parte dessa instituição. Estamos felizes pela oportunidade de estar mais uma vez no Viana de Carvalho, de ouvir essas vozes maviosas, né, que nos alegram, como isso é importante para nós. A alegria, a musicalidade, ela toca também os corações, levando a paz. Muito obrigada. Muito bem. Era isso que a gente estava querendo mesmo. Vamos encerrar Sim. agradecendo a Elizabeth mais uma vez pela palestra de hoje. Como sempre, eu sou suspeita de falar. Vou ficar aqui junto com vocês. Eu quero dizer, viu, gente, que eu estou sem máscara, mas eu vim de máscara, com todos os cuidados, usando álcool em gel, né? Deixei a máscara ali só momentaneamente para a gente poder
falar um pouco melhor no microfone. E vai mas cantar com a gente também, né? A Elizabeth já deu uma palhinha aí, não foi? Numa palestra. Cantou até em espanhol. Arrasou. Eu lembrei. Então vamos encerrar nossa noite com a oração de São Francisco. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com a participação especial da nossa palestrante da noite. Tomara que a moda pegue, hein? Gratidão. Nós que agradecemos. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Família Viana, com mais uma nova palestra, com mais estudos, com mais perguntas, né, Elizabeth? Com mais questionamentos a nos fazermos, né? É verdade. É verdade. A Elizabeth está aqui falando que Deus espera muito de cada um de nós nesse momento. Então, que sejamos a mudança que esperamos para o mundo, né? Que a mudança comece em nós. Sejamos pais. E sexta-feira que vem, pelo que Eva colocou aqui, já presencialmente. Se Deus quiser. Então, o trabalho continua até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Até sexta-feira, se Deus quiser. Com encarnados e desencarnados também. Desencarnados já vem, né?
mas com os encarnados também, com aquele calor humano. Um beijo, gente. Sentindo falta do Vai coral. Se Deus quiser, sexta-feira vai ter.